Bom, boa tarde, muita paz a todos. A gente resolveu trazer uma contribuição em cima de um trabalho que fizemos no CERJ no ano passado, no encontro estadual da mediunidade. O Serviço de Atividades Mediúnicas propôs trabalhar a temática da mediunidade dividida em 3 grandes partes. Então, a mediunidade no seu aspecto filosófico, no seu aspecto científico e, por último, no seu aspecto religioso. E nós ficamos com o aspecto religioso da mediunidade. Por tratar-se de uma tribuna como o ICEB, o Instituto de Cultura Espírita, e relendo a proposta de Deolinda Amorim e o modus operandi da instituição, que a gente já há alguns anos, poucos singelos anos, mas o suficiente para perceber como é que o ICEB trabalha, nós fizemos algumas modificações no trabalho que construímos no CERJ, de maneira a apresentar uma proposta que nós chamamos ali de abordagem reflexiva sobre mediunidade. Primeiro a gente vai fazer assim, nós vamos estabelecer, para nós relembrarmos, tá certo? Conceituação sobre mediunidade, porque as mais das vezes a gente usa uma palavra e ela sofre viciação pelo uso, e às vezes a gente costuma usar aquela palavra, mas não remete à fonte. Então a ideia é trabalharmos rapidamente, porque o tempo é um corcel, um instrumento sempre muito vigoroso, mas trabalharmos as questões de conceituação da mediunidade. Depois a gente vai transcorrer sobre o que a gente chamou aqui de implicações morais decorrentes deste entendimento. Uma vez entendendo o conceito de mediunidade e aonde nos encaixamos nele, qual é a consequência moral desse entendimento? E por último, e não menos importante, algumas reflexões que nós extraímos tanto do próprio Livro dos Médiuns, como também do Livro dos Espíritos. Na verdade, o trabalho tem todo o alicerce em cima do Pentateuco, para que a gente então não desviasse e buscasse ter as informações conceituais sobre mediunidade conforme a fonte, com o colorido das nossas observações, mas conforme a fonte. Então, já de início, a gente já relembra, para todos, o item 159 do Livro dos Médiuns, que é um clássico, todo mundo conhece. Todo aquele que sente, aí a gente já começa a querer chamar a atenção à palavra sentir, no que diz respeito à definição da mediunidade. Então, todo aquele que sente num grau qualquer, ou seja, não importa o nível de ostensividade, é num grau qualquer, a definição é bem clara. A influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Ponto. A definição é bem simples. E para que não reste dúvida, dentro do mesmo parágrafo, a explicação continua. Essa faculdade é inerente ao homem. É inerente. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Já nos faz entrever que todos nós temos mediunidade. A gente gosta de estabelecer uma comparação didática em relação à laringe, o nosso instrumento fonador. Então, todos nós nascemos com um potencial para o canto. Agora, alguns desenvolvem com mais propriedade, exercitam a laringe, e nesse exercício eles então aprimoram o canto. Mas todos nascemos com a possibilidade de cantar. Alguns aprimoram, outros não. Alguns são como um rouxinol, outros nem tanto. Mas por uma coisa ou por outra, todos nós nascemos com essa possibilidade. É uma comparação. No próprio Livro dos Médiuns, no item 182, a gente vai encontrar assim escrito, olha, todo aquele que, tanto no estado normal como no êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias, às vezes a gente tem um insight, uma informação, algo que chega para nós
e fazendo um juízo de valor sobre aquela informação que acaba de chegar, numa reflexão mais profunda, a gente se dá conta que aquilo não veio exatamente de nós. Vamos estabelecer assim pródromos de como é que essa comunicação com essa informação que não nos pertence, ela chega até nós. Digo pródromo porque a gente vai estabelecer uma relação com essas informações assim. Na faculdade eu tive um amigo que ele dizia que o oficial sai do exército, ele fez a AMAN, né? Ele sai do exército com um oceano de conhecimentos, mas com um palmo de profundidade. Então, o que a gente vai fazer hoje é mais ou menos isso. A gente vai tentar dar uma visão ampliada e depois cada um de nós vai cavar o seu poço artesiano para especializar a informação. Mas a gente vai tentar, pelo tempo exíguo, estabelecer o mais ampliadamente possível essas percepções. E ele continua, em cima das ideias preconcebidas. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Isso significa dizer que todos nós, baseado nesses conceitos, somos médiuns. Não existe uma categoria, uma classe, um endeusamento. Quando eu era criança, né, era muito comum as reuniões mediúnicas terem aqueles médiuns que ficavam sentados na cabeceira, o lugar cativo, tinha o médium especial, ou o médium principal da reunião mediúnica, porque acreditava-se à época que quanto maior fosse o grau de ostensividade mediúnica, maior era o médium, né? E a gente observa aqui, lendo o conceito, que não é exatamente assim. Mas existe aqui uma conjunção adversativa para complementar esse conceito. Todavia, usualmente, advérbio de modo, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Ou seja, é a ostensividade caracterizando de fato esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Então, para que a gente tangibilize isso na forma de exemplos, Chico Xavier, por exemplo, a mediunidade augusta de Chico Xavier, a psicografia, alguns médiuns. Nós tivemos o privilégio de estarmos no Paraná, na Federação Espírita do Paraná, na conferência, na 17ª conferência. E o Dr. Bezerra de Menezes acercou-se de Divaldo Pereira Franco no final dessa conferência, e Divaldo, então, com uma mediunidade muito singela, dá passividade ao Dr. Bezerra de Menezes, que usa o seu instrumento fonador, a sua voz. Quem observa a mensagem psicofônica percebe, inclusive, que muda o tom de voz, a forma, os trejeitos. É o médium servindo, por isso que a gente colocou no início aqui, né? Eu vou voltar, se dá para voltar. Nós fizemos uma brincadeira, a ponte. A mediunidade funciona como uma ponte entre essas realidades, que são realidades pulsantes. Mas os mecanismos por sobre os quais essas realidades elas efetivamente se comunicam, o que a gente não pode estabelecer é que são mecanismos, vamos dizer assim, sobrenaturais. Camille Flammarion nos lembra que nada está por sobre a natureza. Tudo está em a natureza, já que tudo é obra de Deus. Então, acreditar que existe o sobrenatural, não. Conceitualmente está em a natureza. O que carece é o nosso estudo, o nosso exame, a nossa verificação. E ele continua. E aí é importante, porque aqui agora a gente vai começar a buscar trabalhar, ainda na definição sobre mediunidade, conceitos ligados à sintonia e à transmissão do pensamento, que tem relação direta e profunda com a mediunidade. Que a gente não falou da intuição? Pois é, a intuição, ela acontece através de um processo de comunicação que a gente vai entender como é que ele se dá. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium. Olha que interessante, a transmissão do pensamento
também. Se é também é porque existem outras formas de transmissão do pensamento, tá certo? Não está escrito, mas está escrito. Também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, para que não fique claro, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. Quer dizer, nada mais é que uma distinção pedagógica a respeito da pessoa do médium, do espírito encarnado, que ele então proporciona condições para que essa comunicação se dê. E ele continua, Kardec: em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. E aí a gente lembra muito das palavras que nós costumamos usar as mais das vezes, né? Como, por exemplo, a questão do animismo, que vem de ânima, alma. Eu coloco sempre um pouco do meu colorido na transmissão da mensagem. É um pouco do colorido do médium, quando transmite aquele conteúdo. E é exatamente assim que está escrito aqui, o papel da alma. Isso significa dizer que existe, inclusive, aqui implícito, um aspecto ético relacionado à mediunidade. E eu vou pedir licença a vocês para narrar uma situação que aconteceu comigo entre os 16 e os 17 anos de idade. Acho que era mais ou menos isso. Eu estava numa confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, chama-se Comerge. Primeira vez que eu fui, eu devia ter uns 12 anos, mamãe está ali, né? Eu perguntei para ela se era de comer, né? Porque Comerge, mas não era não. Era confraternização de mocidade. Não tinha nem idade para ir, porque a idade mínima era 13. A Darcy Neves Moreira, que é a diretora da área de educação do CERJ, à época, e trabalha com evangelização infanto-juvenil desde a época que o movimento espírita chamava-se Liga Espírita do Estado da Guanabara. Ela teve que autorizar para que eu pudesse participar da primeira, né? E depois disso a gente se encantou com a atividade Comerge, que é no período momesco, no período carnaval. Pois muito bem, num desses encontros, jantando à noite, eu olhei uma amiga de infância e eu a vi, mas uma espécie de imagem translúcida me fazia vê-la e ao mesmo tempo uma mulher ruiva com cabelos encaracolados. Era uma imagem translúcida, mas muito mais do que a imagem, a sensação daquela visão, porque a mulher ruiva na imagem translúcida chorava, me deixou também com uma vontade profunda de chorar, e a imagem era muito forte, do jeito que eu estou olhando vocês aqui agora. E aquilo me deixou algo impressionado. Busquei o atendimento médico espiritual da Comerge, dessa confraternização, e a pessoa me orientou exatamente assim, e esse aqui é o ponto aqui de observação. Ele disse assim: Marcelo, imagina que você tem, por exemplo, uma visão mediúnica, e você olha para o meu carro e você enxerga o meu carro pegando fogo. Você não vai dizer para mim que você viu o meu carro pegando fogo. Você vai arrumar um jeito, você escuta, eu olhei na televisão outro dia e eu me dei conta que existem determinados modelos de automóveis que estão precisando de uma revisão. Você vai dar uma volta, vai dar um jeito e você vai me passar a informação de uma outra maneira, porque precisamos ter ética na mediunidade. Ivone do Amaral Pereira, quando recebeu de Camilo Castelo Branco o compêndio que descortinou para nós a realidade através do suicídio, chama-se Memórias de um Suicida, o livro, ela recebeu um generoso não da Federação Espírita Brasileira. Chico Xavier, quando psicografou Nosso Lar, a Federação Espírita Brasileira olhou aquilo, esse homem está obsedado. Aeróbus, ônibus no mundo espiritual, e receberam um generoso não. Hoje, muitos de nós escrevemos 10, 15, 20 páginas e já queremos publicar no dia seguinte. Ivone do Amaral Pereira levou 30 anos para publicar a obra. É um objeto de reflexão para nós, uma postura que às vezes a gente tem apressada de querer fazer as coisas, né? A gente costuma brincar que a natureza não dá, à exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, na natureza nada dá saltos. As coisas acontecem dentro de um processo homeopático.
e a gente precisa respeitar essa homeopatia. A mediunidade, entendo-a, precisamos interagir com ela, respeitando-a, respeitando a nós mesmos. Então, nada de visões apressadas, até porque recebi mais tarde uma outra orientação dizendo que o médium que tem a possibilidade de entrever a realidade espiritual, ele pode ajudar bastante numa reunião mediúnica, mas também pode atrapalhar e muito. Porque às vezes o que a gente observa não é exatamente mediúnico, mas completamente anímico. O que é que significa isso? Vem do ânima, alma. O que eu vejo não é mediúnico, é uma ideoplastia, isto é, um pensamento meu que eu observo numa outra dimensão e porque está numa outra dimensão ponho na conta como um pensamento mediúnico, mas não o é. É a projeção do meu subconsciente que dinamiza aquela imagem de uma forma em que eu não consigo tratar, eu a percebo e a ponho na conta de uma imagem mediúnica, mas não o é. Parece confuso, na verdade é. O que falta para nós, na verdade, é estudarmos, para poder justamente separar o joio do trigo. Quando a gente fala ali, conhece-te a ti mesmo, existe muita profundidade nessas questões. A gente lê, vira um jargão, né? Vira uma frase pronta, e a gente não parece não prestar exatamente atenção no que aquilo significa. Mas o conceito continua. Nós gostaríamos de trabalhar aqui, não pretendemos de maneira nenhuma esgotar o tema, mas dar laivos de insumo para que a gente entenda essas questões. Tudo na natureza vibra. Tudo é vibração. Nós, nesse momento, estamos vibrando. Nesse exato momento, estamos mergulhados em ondas eletromagnéticas. Cada um de nós possui um campo eletromagnético, um campo. Cada ser humano aqui. Esse prédio possui um campo eletromagnético. A Terra possui um campo eletromagnético. Aliás, eu aprendi na Marinha, na escola de marinheiros, que a bússola não aponta para o norte. A bússola aponta para o norte magnético, porque esse norte magnético tem variação de posição a depender da posição do planeta onde nos encontramos. Então, para que a gente adquira a posição do norte verdadeiro, é preciso que se tenha a posição em latitude e longitude de onde se está no planeta. Observe a bússola apontando para o norte magnético, realize um processo chamado de compensação angular e aí sim a gente tem o norte verdadeiro. Pegando essa metáfora, a gente costuma dizer que estudar espiritismo é justamente fazer essa compensação angular. Entender o Evangelho de Jesus é sair do norte magnético e ir para o norte verdadeiro. Mas para que a gente faça essa compensação angular, a gente precisa estudar. Porque sem estudar, não tem como. Nós gostamos muito de uma brincadeira que um físico da USP, aposentado, espírita, chama-se Otacílio Rangel. Ele fez a respeito de uma palavra que é muito comum na comunidade espírita. A gente costuma chamar o perispírito, que é de matéria quintessenciada. Então, para aqueles de nós que estamos habituados com o assunto, Allan Kardec estudou em Yverdun, na Suíça, né? Teve como seu tutor Pestalozzi, Johann Henrique Pestalozzi, e que foi, por sua vez, precursor de Rousseau. E Pestalozzi gostava de dar atividades extracurriculares para as crianças e os jovens que estudavam ali no castelo em Yverdun. Uma dessas atividades que Kardec gostava era de botânica, plantar. E ele percebeu que o pêssego possuía uma espécie de película que revestia a semente do pêssego
E o nome daquilo é perisperma. E ele cunhou uma expressão que chama-se perispírito, quer dizer, é o corpo do espírito. Porque quando eu vendo a minha avó desencarnada, o que eu vi na realidade é o corpo espiritual de minha avó. Porque a minha avó, em essência, ela é imaterial. O que eu vejo é o corpo espiritual da minha avó, portanto, perispírito. E nós, no meio espírita, costumamos chamar o perispírito de matéria quintessenciada. Pois muito bem, ele, como uma autoridade em física, né, se aposentou, é pós-doutor em física, trabalhou na NASA, é uma autoridade no assunto. Ele fez uma brincadeira conosco no 30º Congresso Espírita da Federação Espírita de Goiás. Nós tivemos o privilégio de estar lá gravando e transmitindo o evento. E o Haroldo Dutra Dias fez uma pergunta provocativa. E ele resolveu responder assim: antigamente, a despeito da matéria quintessenciada, para a gente não perder o mote. Antigamente, nós acreditávamos que tudo que existia em a natureza era o resultado da modificação do fogo, da terra, da água e do ar. Então a gente batia no liquidificador, virava madeira. Batia no liquidificador, quer dizer, tudo que existia em a natureza era o resultado dessas 4 substâncias. Tudo aquilo que vinha de uma origem que eu desconhecia, eu chamava de quintessência. Portanto, a minha ignorância. Então, quando eu digo que o espírito é matéria quintessenciada, eu estou usando uma palavra para explicar uma coisa que eu não sei, usando uma outra que eu não faço a menor ideia do que significa. E isso é um problema, porque isso é falta de estudo. Porque transmitir alguma coisa com simplicidade, você precisa ter um autodomínio daquele tema. É muito difícil transmitir algo com simplicidade. Aliás, não confundamos coisas simples com simplórias. A simplicidade na definição de Michelangelo é o mais alto grau da sofisticação. Isso é simplicidade. Agora, para transmitir com simplicidade, eu preciso ter domínio do tema. Porque senão eu repito a frase pronta do outro palestrante, eu repito o parágrafo que eu decorei, tenho de memória, mas eu não faço a menor ideia do que aquilo significa. Então, 3/4 partes... Isso é tão sério, gente, que no centenário do Espiritismo, Júlio César Gandhi Ribeiro recebe uma mensagem de Allan Kardec, e daí quando ele recebe a mensagem que vê a assinatura, joga e amassa, né? Você deve estar obsedado também, né? Se Chico estava, Ivone estava, eu devo estar também, né? Mas pelo teor da mensagem, perceberam que de fato era uma mensagem do codificador para nós. E dentre outras coisas, ele disse assim: muitos de nós que nos dissemos espiritistas sequer conhecemos o Pentateuco, as obras básicas. E aí a pessoa pega um pensamento de Augusto Cury, nada contra Augusto Cury, mas Kardec falou a mesma coisa na Revista Espírita, e com uma profundidade muito aderente às nossas necessidades de observação, com uma claridade alinhada com a proposta da reencarnação, muito própria, com um selo, com um carimbo do espiritismo. E aí a gente resolve parafrasear o pensamento espírita, construindo associações que com 42 anos de idade e de espiritismo, porque eu sou espírita de berço, considero associações perigosas. Então é preciso ter conforme a fonte, porque a gente perde o valor das coisas. Esse é o primeiro objeto de reflexão para nós. Estudemos espiritismo, entendamos verdadeiramente como é que funciona, para que a gente não fique nessa faixa que a gente, parece uma palavra dura, né? Uma faixa de mediocridade, quer dizer, na média, nem é excelente nem é ruim, é uma faixa na média, que a gente costuma chamar de medíocre. Para que saiamos dessa faixa. Entender ondas em relação à mediunidade é sair dessas faixas. Bom, para que fique didático, todo mundo já ouviu falar num diapasão? Usa-se para afinar instrumentos musicais. Então, se por exemplo, para ficar fácil da gente entender, se eu pego um lápis e bato no lápis em cima da superfície de uma mesa, como essa que o Dr. Jorge André está sentado ali, e eu consigo produzir 440 pancadas
no intervalo de 1 segundo, eu tenho um Lá natural. Vou repetir. Se eu bato 440 vezes no intervalo de 1 segundo, a vibração que eu produzo é percebida pelo ouvido como um Lá natural. Se eu dobro essa frequência, eu aumento em 1/8 o mesmo Lá. Continua sendo um Lá, 1/8 acima, dando-nos a percepção da ideia de vibração. Agora, olha que curioso. Quem já experimentou pegar um diapasão desse aí, bater o diapasão e encostar ele, aproximar, na verdade, não precisa nem encostar, aproximar o diapasão em uma das cordas do violão. Violão tem várias cordas, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. A última, que é a bordão, que a gente chama de bordão, que é a corda mais grossa, é o Mi. São 2 Mis, um grave e outro bem agudo. E depois desse grave, o Mi, a primeira corda é a Lá. O que acontece se eu bato esse diapasão e aproximo ele do encordoamento do violão? Se a corda correspondente ao Lá estiver tensionada o suficiente para produzir 440 vibrações por segundo, ela vai vibrar. Isso é o espírito se aproximando de nós e encontrando a ressonância eletromagnética de acordo com as nossas disposições íntimas. Certa vez eu ouvi o professor Jorge André dizer assim: se você pensa no bem e vive no bem, já está com ele. Semelhante atrai semelhante pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Matéria atrai matéria, mas semelhante atrai semelhante. São propriedades eletromagnéticas. Então, assim como eu aproximo um diapasão e eu faço com que aquela vibração correspondente do diapasão faça igualmente vibrar aquela corda, é o mesmo mecanismo. Olha só que interessante. Em mecanismos da mediunidade, olha o que André Luiz nos dá como dica para o entendimento dessas questões. Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz e as do raio-x, ou seja, uma variedade de ondas, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se sobrepõem além deles, quer dizer, uma gama enorme de ondas, não existe qualquer diferença de natureza. Olha que interessante. Mas sim de frequência, considerando o modo como se exprimem. Isso significa dizer que as propriedades eletromagnéticas, eletrofísicas, que fazem com que um diapasão estimule um encordoamento de um violão vibrar, são, na intimidade, as mesmas propriedades físicas que fazem com que nós estabeleçamos ou não sintonia com esse ou aquele espírito. Porque as leis de Deus são as mesmas em todo o universo. Deus se manifesta através de 2 grandes braços: as leis morais e as leis físicas. Se tivermos a possibilidade de entrar numa nave e viajar 100 milhões de anos-luz, as mesmas leis físicas que regem aquele espaço aonde eventualmente consigamos chegar, são as mesmas leis que regem esse espaço. Em dinâmicas e percepções diferentes a despeito da nossa ignorância sobre o tema, mas as leis são as mesmas. Por isso que são leis. Se observarmos o Velho Testamento, todas as proposições são na forma imperativa. Não matarás, ponto. Não tem assim um OBS. Em caso de estupro, pode abortar. Não, é não matarás, ponto. O que a gente faz é dar um jeitinho para a lei. É isso que a gente faz. É dar um jeitinho. Não, mas é o que a gente brinca, né? São as conjunções adversativas que o Espírito apoia, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
tenho uma bonita demais que Emmanuel diz que é debalde. Debalde? Debalde, mas é uma conjunção adversativa, né? E a gente usa. Na verdade, para agir em contraponto é uma lei. Porque não, regras de acentuação tem exceção. Leis de Deus não tem exceção. São leis. Foram nos dadas essas leis para que nós a cumpramos. Ou seja, servem para serem cumpridas por nós, como filhos de Deus. Mas eu preciso entender esses mecanismos para que eu saia da ignorância. E ele continua. Aqui a gente quis dar um exemplo de alguns sinais. Eu não sei se dá para ver direito, mas a onda que está em cima, que é a que está em azul, é uma onda que a gente chama de AM, que é modulação por amplitude. A amplitude de uma onda se dá em relação ao pico e o vale da onda. Se a gente observar, ela começa assim, depois ela vai afinando, depois ela cresce. A de cima, a que está em azul. A em vermelho, se a gente observar, ela não tem modulação por amplitude. A amplitude é sempre a mesma. O que modula é a frequência. E o de baixo, então, por esse motivo, é um sinal de FM. E o de cima é um sinal de AM. Agora, olha que associação interessante. O sinal de AM consegue dar a volta no planeta. Em compensação, ela leva toda a sujeira que está em volta, porque tudo vibra. E o sinal de FM, em compensação, não tem essa mesma propriedade, mas a depender da portadora, de como eu dinamizo aquela frequência, eu consigo transmitir, por exemplo, dados. A música, quem ouve rádio percebe que a qualidade do áudio no FM é diferente da qualidade do áudio no AM. Já começamos a perceber que, a depender da natureza do sinal que emitimos, a qualidade do sinal muda. Bom, no caso de uma emissora de rádio, existe um equipamento que transforma aquele sinal elétrico numa frequência e a põe no espectro do ar. No nosso caso, a alma faz isso através do pensamento, que é o atributo essencial do nosso ser. Porque o corpo a gente muda. Agora, a nossa realidade, nós manifestamos a nossa realidade através do conjunto de valores que a gente vai amealhando e conquistando ao longo das encarnações. A gente até brinca e diz assim: quantas vidas a gente tem? Uma. Agora, encarnação nós temos várias, mas vida, daí a gente inclusive perceber nas anotações do Evangelho a expressão vida eterna, porque de fato vida a gente só tem uma e é eterna. Tivemos uma condição como princípio inteligente e no momento em que adquirimos consciência de nós mesmos, num estágio num processo de estudo chamado de princípio, aonde estabelecemos então um início de jornada como simples ignorantes, mas tendo condição de estabelecer o certo e o errado a partir das nossas percepções, que foram conquistadas em outros reinos, essas percepções se ampliam e a gente então vai nos senhorando, a gente vai tomando conta de nós mesmos e fazendo juízo de valor, arbitrando, decidindo. E o que é mais importante nisso é que a nossa capacidade de arbitrar, portanto de decidir, está na razão direta do conhecimento que temos. Que a mãe, meu filho, vamos tomar banho, quando a criança é pequena. E aí a mãe dá banho no filho. Quando a criança cresce um pouco mais, a mãe diz assim: meu filho, está na hora de você tomar banho. E a criança toma banho sozinha, mas a mãe fiscaliza. E mais tarde, então, a mãe já é o contrário: meu filho, sai do chuveiro, que está muito tempo no banheiro. Esse processo, ele está na razão direta das nossas percepções. Então, quanto mais crianças espirituais nos comportemos, menor é a nossa capacidade de arbitrar. Aquilo que observamos nos livros de André Luiz, Programação Espiritual, é para quem tem condição de fazê-lo. A maioria de nós reencarna pelo automatismo das leis mesmo.
Porque não tem condição de decidir, de arbitrar, de escolher. Não tem um sumo construído dentro de si. Porque não tem estudo, porque não se esclarece e, por sua vez, não dinamiza esse conhecimento na forma de moralização. Aqui é mais um exemplo de onda. São as modificações, são exemplos de sinais de onda. Bom, há modulação quando oramos. O que é orar? É abrir a boca da alma. Às vezes a gente visita aí uma casa espírita, vai fazer, né, Marcelo, uma palestra, vai fazer um estudo, e daí tem uma solenidade, encerramento, e a pessoa que faz a prece, e faz aquela prece no final, diz assim, agora passo a palavra. Aí eu fico pensando, né? Eu aprendi na evangelização que o ato de orar é louvar, pedir e agradecer. Passar a palavra eu não conheço. Mas são as querelas. É a forma, porque nós visitamos outras religiões e possuímos atavismos. Mas como não estudamos... Uma vez eu participei de um trabalho com jovens e o Mileco, ele estava conduzindo a reunião. E era assim, era um grupo que ia participar da reunião, a reunião tinha acabado e ia começar outro. E 3/4 partes das pessoas eram as mesmas. Aí a gente fez uma prece para poder encerrar o trabalho e o Mileco começou o trabalho seguinte. Aí alguém perguntou assim para ele, mas você não vai fazer a prece de início? E ele disse assim, mas vocês estão sentindo necessidade de prece? Que a gente acabou de fazer uma. Porque é um automatismo, a gente não se dá conta. Mas transforma a água fluidificada em água benta. Chama de atendimento fraterno, mas é igualzinho ao confessionário. Só mudou o nome. Não acredita no inferno espírita, mas chama de umbral. Vai para umbral, hein? Fica de bobeira que vai para umbral. Introdução do Livro dos Espíritos. Para designar termos novos são necessários palavras novas. Porque é outra terminologia, é outro conceito. O que a gente faz? A gente pega uma palavra que tem relação com um conceito novo e aplica para uma outra que não tem nada a ver. Isso é falta de estudo. Portanto, há modulação quando oramos. Quando oramos, modificamos o nosso estado íntimo e estabelecemos, que a gente costuma dizer assim, né? A sintonia com Deus. Mas é isso mesmo. É um processo de sintonia. E ele continua aqui. A modulação em nossas sintonias espirituais. Isso é uma afirmação. As sintonias espirituais são baseadas em processos de modulação e demodulação. A gente faz isso o tempo inteiro. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais do que vos imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Porque somos nós estabelecendo espectros de frequência e a gente vai captando. É como se fosse alguém mexendo num dial, num sinal de rádio que a gente vai pegando, que a gente costuma chamar de estação pirata, né? Que é uma frequência que entra na outra. Bom, se sou uma portadora de um sinal, se eu sou um portador de um sinal, tenho um dínamo, uma potência dentro de mim, eu vou buscar estabelecer sintonia. Eu sou o senhor de mim mesmo. Não sou um barco à deriva. Então eu vou buscar estabelecer sintonia. Como? Trazendo para mim bons pensamentos. Reunião mediúnica. Vamos pensar numa rosa. Aí o sujeito não se permite durante o dia, durante uma semana, olhar para uma rosa, para o botão de uma rosa. Ele tem como pensar nisso? Ele não se permitiu olhar para o céu estrelado, para a lua, que é um exemplo, metaforicamente, a lua é um exemplo para nós, né? Porque a lua é um astro iluminado, mas ela reflete com majestade o brilho do sol. Dizendo que nós ainda não somos astros de primeira grandeza, mas a gente pode refletir bondade fazendo o exercício de sermos bons. Mas o cidadão não se permite o direito de olhar para a lua. Então ele não traz para o seu mundo íntimo aquele clichê mental. E aquele clichê mental que tem valor, ele então não consegue dinamizá-lo dentro de si. Portanto, não consegue modulação com sintonias mais finas, que têm comprimentos de ondas mais curtas e frequências mais elevadas.
É um exercício que a gente precisa se fazer. Esse exercício se conquista na meditação, principalmente para nós ocidentais. Se cai alguma coisa ali fora, 3/4 partes de nós olha para trás e vê o que caiu. Porque nós ocidentais somos criaturas ainda, né, um pouquinho, vamos dizer assim, né, precisando de concentração. Estabelecer foco, objetivo. Ainda em mecanismos da mediunidade, André Luiz ensina-nos o seguinte: do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos, ele era médico, né? Gostava muito dessa expressão, né? De ausculta, de percepção, de inquirir, de avaliar, de buscar entender, de modo imperfeito, as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres e da matéria mental dos seres criados. Estudamos o pensamento ou o fluido energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curtos, aquilo que comentamos, frequências elevadíssimas e comprimentos de ondas pequenos, né? Em que se exprimem as legiões angélicas. Olha aqui a pista de André Luiz. Como é que os espíritos de grandeza produzem espectros de frequência, né? Com comprimentos de ondas super ultra curtos, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. E ele, quando diz, André Luiz se enquadra, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana. Portanto, somos nós produzindo ondas. E aqui ele fala dos animais. Bom, o que a gente faz com esse patrimônio? A gente tem até as 10 horas da noite, né? Que eu estou olhando para o relógio. Até que horas a gente vai? Até 3, não é isso? Até 3. É 3h30? 3h15. Se o professor Jorge André deixou a gente ir até 3h15, então até 3h15. Bom, o que a gente faz com esse conjunto de informações que nós descobrimos ter? Descobrimos que somos uma antena transceptora viva, que produzimos vibração através do nosso pensamento, e que essa vibração que produzimos através do nosso pensamento estabelece um campo eletromagnético que cria atração ou repulsão eletrostática através de outras entidades que chamamos de desencarnadas. Acabamos de descobrir isso, como se fosse um ímã que atrai o metal, ou então quando eu quebro o ímã, ele gera um processo de repulsão. Acabei de descobrir isso. E esse mecanismo de atração ou de repulsão, ele está na razão direta dos nossos desejos, dos nossos anseios, da nossa vontade. Leon Denis nos diz que a vontade é a maior potência da alma. E encontramos nas anotações da Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. A vontade, portanto, é a maior potência da alma. Ao ponto de Jesus dizer para nós, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço. Eu acho que não com a qualidade com que ele fez, né? Vamos combinar, né? Mas a gente pode. É um Deus com D minúsculas, né? Mas dá conta do recado. Agora, o que a gente faz com esse conjunto de percepções que nós descobrimos ter? Analisando o item 237 do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata de um tema para nós, médiuns, para nós. E é sem exceção, porque o conceito diz que todos nós somos médiuns, então não tem essa, não importa se é mais ou menos ostensivo, tá certo? Não é para todo mundo que estabelece sintonia, é para todos. Ah, não, isso aqui é só para Divaldo, é só para Raul, não, para todo mundo. Todos nós somos médiuns. O que a gente faz? No item 237, olha que interessante. Entre os escolhos, e aí eu fui olhar no dicionário, escolho é uma espécie de abrólio, né? Que em algumas definições lembra uma supressão fonética de abra os olhos, né? Se liga.
porque o mar, ainda que muito sereno, esconde, tangenciando ali a linha do mar, uma superfície aonde o calado do navio, a parte do navio, a aleta, a bochecha passa por ali, roça e abre, e o navio então se perde porque vai adernar entrando água. E esse escolho, que é o empecilho, seria a tradução mais direta, ele é algo, ele é um empecilho, mas metaforicamente é quase imperceptível. Se você não ampliar a sua acuidade, você não consegue perceber aquele escolho, você passa e quando vê já foi. Então a metáfora é bem significativa e a palavra é muito significativa, muito importante. Então, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo. Agora, a prática do espiritismo não é reunião mediúnica. Prática do espiritismo é o exercício de ser bom. É isso que é a prática do espiritismo, na qual o exercício da mediunidade como possibilidade de intercâmbio faz parte, mas não é o mote. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o espírito chegue à perfeição, mas para tanto precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena. Tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa. Esse é o nosso objetivo. Não é trocar de carro, não é comprar casa. A gente pode fazer tudo isso sem problema nenhum, mas não é o nosso objetivo. E a gente não pode perder o nosso objetivo, porque é que estamos aqui. E ele coloca que entre os escolhos desse espiritismo prático, desse conjunto de trabalhos para o nosso objetivo, cumpre se coloque na primeira linha, olha que interessante, a obsessão, para que não haja dúvida, isto é, o domínio que alguns espíritos logram. Olha, logram, é uma conquista, vai trabalhando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Logram adquirir sobre certas pessoas. Bom, existem 3 tipos clássicos de obsessão que a gente quer dar assim um panorama geral, sem se aprofundar, mas para que a gente saia daqui com algumas observações importantes, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Kardec não quis usar a palavra possessão porque o espírito não está sob a posse, né? Ele não tem o domínio do corpo, ele está sob o jugo, né? E a gente, bom, vamos começar com a primeira. Essa imagem, né? Eu gosto bastante dessa imagem porque ela retrata bem a obsessão simples. A obsessão simples é igual gripe. Todo mundo tem. O que significa isso na prática? O espírito se aproxima e ele dá uma sugestão. Aí a gente dá aquele sorrisinho de Mona Lisa assim, de canto de boca. Gosta de ouvir. Ah, que interessante que ele falou. Essa é a obsessão simples. Aquele sorrisinho assim de canto. Ah, que legal. Isso é igual gripe. Todo mundo tem. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais do que vos imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Obsessão simples. O espírito fala, a gente estabelece sintonia, e aí a gente dá aquele sorrisinho de Mona Lisa, de canto de boca. Essa é a obsessão simples. Comum entre todos nós. Isso não sou eu que estou dizendo. Está aqui no livrinho, ó. Livro dos Médiuns. Tá certo? Bom, vamos continuar. Aí existe a obsessão simples é como se fosse um filete que sai de uma nascente e ele abre um sulcro na terra. E quando esse sulcro, através desse sorriso de canto de boca de Mona Lisa, ele se amplia e essas sugestões se tornam frequentes e esse sulcro vai se ampliando e formando vincos profundos, a criatura visita um outro estágio, que é o estágio da fascinação. São duas, para a gente entender a fascinação é assim, são duas mães observando os seus filhos marchando e uma delas vira assim, olha que interessante, só o meu filho rompe marcha com o pé esquerdo, só o meu filho que está certo, os outros 280 estão tudo errado. Esse é o fascinado. Todo mundo está errado, só ele que está certo.
Ele é o dono da verdade, ele é o senhor de si mesmo, é o senhor da razão. Porque o processo de fascinação, através desse vínculo que a gente já descobriu, que é um processo eletromagnético, que cria uma imantação, e o espírito desencarnado irradia um pensamento por sobre nós que a gente gosta, porque no início a gente sorria. Então o pensamento dele é o nosso, porque estamos na mesma faixa de frequência. Então, nada de transformar o obsessor em demônio. É um vínculo que se estabelece através de um processo de sintonia que visita a nossa aquiescência, portanto, a nossa permissão. O fascinado é isso. É aquele que acha que está todo mundo errado e só ele que está certo. Esse é o fascinado. Todo mundo está vendo ali que ele vai tomar um choque, mas ele tem que enfiar o dedo na tomada. Não adianta ninguém falar. Tá certo? Bom, por último vem o subjugado. Ele está sob o jugo, sob o domínio. Porque esse processo já se ampliou de tal forma que existe uma espécie de simbiose do pensamento do espírito encarnado com a do espírito desencarnado. Porque começa, parece um pleonasmo, mas não é. Começa no começo. Começa no sorrisinho de canto de boca que a gente permite, que a gente aquece, concorda, gosta, sorri, dá vezo. E isso, ao longo do tempo, Joana de Ângeles nos lembra que do hábito para o vício é só uma questão de tempo. Então eu vou conquistando aquele comportamento, vou alimentando aquele comportamento e ele se torna um vício. E quando eu vejo, eu já estou viciado, completamente imantado. Esse é o processo de subjugação. Existe em Ramiro Gama uma história lindíssima a esse respeito, de um homem que estava num processo desse de subjugação, e isso é contado naquele livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, né, de Ramiro Gama. E, bom, a família levou o familiar obsedado para um monte de lugar e nada dava jeito. Então, resolveram levar ao médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Ele, então, olha aquele homem completamente, vamos dizer assim, preso ali numa camisa de força, né? Disse, bom, nós estamos aqui, ele, Dr. Bezerra de Menezes, dizendo, em nome de Jesus, você pode fazer o favor de soltá-lo? A família, olha, o senhor não está entendendo. Se a gente soltar ele aqui, ele vai voar na sua direção. E o doutor Bezerra, não, vocês podem fazer o favor de soltá-lo. Eu já vou dizer o seguinte para vocês, não façam isso. Em casa, não. Você é doutor Bezerra de Menezes, certo? Que daí o senhor falou e tal, doutor Bezerra, ascendente moral do doutor Bezerra de Menezes. Porque, de fato, quando a família desamarra o espírito que estava subjugando aquela criatura, ele abre os braços e vai na direção do Dr. Bezerra. E o que o Dr. Bezerra faz? Abre os braços e vai na direção do companheiro. Quando eles se entrechocam, olha que interessante, gente. Quando eles se entrechocam, Dr. Bezerra de Menezes, ô meu amigo, que isso? E o espírito recebe aquela carga fluídica de bondade e diz assim, muitos me falaram, mas só você me amou. Às vezes, aliás, quando eu era adolescente, eu fiz um curso no CVV, que existe uma técnica para a gente lidar com as pessoas, ouvir as pessoas. Às vezes a pessoa quer falar, ela quer contar o problema dela, a gente vem com frase pronta, vem com coisas. Não, vamos ouvir, simplesmente ouvir. Abrir o coração, dar o de melhor de nós, sem estabelecer críticas azedas. Nada. Somos almas em processo evolutivo. Está muito bem azarado entre as questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Kardec estabelece 10 grandes classes em 3 grandes ordens. E nós estamos inseridos como espíritos de terceira ordem. Sim, porque a dos espíritos bons está escrito assim. Advérbio de modo, unicamente desejo do bem. Basta que uma única vez você pense assim, vou pegar minha sogra, já não é mais espírito bom. Unicamente desejo do bem. E classe e ordem única,
na qual só se enquadra Jesus, desprendimento total da matéria. Então o resto de nós, terceira ordem. Claro escuro, mas está todo mundo ali, como dizia minha avó, farinha no mesmo saco. Dentro dos mesmos valores por conquistar. Nós, quando nos colocamos numa posição de igualdade, além de buscar o exercício da humildade, a gente realmente constata que nós somos todos iguais. Com coloridos diferentes, em oportunidades, em segmentos. Às vezes aquela pessoa que se diz econômica, né, um pouco mais avarenta, mas o outro também é invejoso. Tem gente, como diz Tiago, o homem doma tudo, menos a língua. Criatura não consegue ficar sem falar mal da vida dos outros. Estabelece sintonia. E aí os espíritos que têm afinidade com aquele comportamento, como lembra Paulo de Tarso, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Espíritos que vibram nesse mesmo prazer. Agora, se a pessoa busca, não é que ela busca ser uma criatura boa, estar no bem, trabalhar. Quando vem um pensamento, porque Humberto de Campos nos diz, né, que o pensamento é como se fosse um macaquinho, né, que vai pulando de galho em galho. Às vezes a gente não consegue segurar esse macaquinho. Procure estabelecer um processo de concentração. Concentrar-se é estar em torno do próprio centro. É como um peão girando. Ele faz um equilíbrio entre as forças centrífuga e centrípeta. E ele se mantém em equilíbrio. Esse processo de equilíbrio, que é o que a gente chama, pode dar uma porção de nome, de concentração, é o que nos mantém no plumo. E quando a gente faz isso, a gente se esvazia do nosso ego e se enche de Deus. Mas isso é um direito que nós precisamos nos permitir tê-lo. Hoje o século XXI é o século do WhatsApp, da internet, da coisa instantânea, eletrônica. Nossa, calma. Para um pouco. Pensa em si mesmo, respira. O médium não sabe respirar. Respira. Calma. Transforma. A ansiedade é do mundo, é viver no mundo sem ser do mundo, portanto, sem ser mundano. Estabelecer um tempo para si, porque quando a gente estuda, a gente percebe que não pode ficar sob o jugo. Alice no País das Maravilhas, ela encontra uma bifurcação e pergunta para o gato, né? Um clássico, né? Isso já foi trabalhado aqui algumas vezes. E agora, para onde eu vou? E o gato, para onde você quer ir? Ah, sei não. Bom, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. É a pessoa que não navega na internet, ela naufraga, né? Porque ela tá no Face, ela tá não sei aonde, ela vai, ela volta, ela não. A navegação tem rumo, direção e sentido. O que eu quero fazer é isso. Vou pesquisar uma palavra no Google, arco voltaico, que é um conceito em física. Posso descobrir que é uma corrente de indução, posso também descobrir que é um personagem do X-Men. E aí, o que eu faço com a informação? O que eu quero com a informação? Digitei lá no Google. A gente precisa saber o que quer. Objetivamente. A subjugação é quando a criatura larga a mão de si mesma. Deixa para que o outro tome as decisões de um processo que deveria estar... O senhor de si mesmo deveria ser ela mesma, né? Bom, aqui... Como a gente já vai se encaminhando para o final das nossas reflexões, eu disse que eu trouxe um conjunto de reflexões para nós, né? A despeito do tema mediunidade. O nosso objetivo hoje é esse, é a gente trazer, mexer com a cabeça de todos nós, né? A respeito dessas questões, para que a gente saia daqui, e daqui a pouco o meu xará vai ampliar ainda mais essas percepções dentro de um outro mote de discussões e ampliando ainda mais esse tema, mas para que a gente tenha insumo para a nossa melhora, que é o nosso objetivo de estarmos aqui. Bom, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, Kardec trabalha uma questão que teoricamente não teria nada a ver com um aspecto moral, que é do método. Recomendo a leitura. Mas, no item 28, ele trabalha algumas reflexões que têm tudo a ver com o que a gente está comentando. Olha que interessante.
Entre os que se convenceram por um estudo sério, podem destacar-se. Quer dizer, a gente já entendeu que tem que estudar, a gente já entendeu que é importante ler, que é importante refletir, meditar, a gente já entendeu. Entre os que se convenceram por um estudo sério, direto, podem destacar-se 2 pontos. Aí ele começa. Bom, os primeiros, olha que interessante, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Você viu minha avó? Minha avó? O que ela está falando? Porque às vezes a pessoa acha que quando desencarna não gosta de continuar. Quem gosta de chocolate, gente, vai para o mundo espiritual, continua gostando de chocolate. Quem gosta de feijão, quem gosta de feijoada, o que a gente constrói no nosso mundo íntimo é o que a gente leva para o mundo espiritual. Mas aí desencarnou, virou santo. Chega na reunião mediúnica, na casa espírita, enquanto é copartícipe ou assistido, né? Porque daí vem quarta-feira que é o seu dia, né? A gente não dá pelota. Mas quando aquela criatura, por desleixo nosso, desencarna, aí ela se apresenta na reunião mediúnica, a gente faz com meu irmão, meu querido. Isso tem um nome. Chama-se hipocrisia religiosa. E se observarmos, Jesus Cristo foi condescendente com todas as dificuldades humanas. Amparou a prostituta, né? Estabeleceu ditames de paz para ladrões, mas combateu com veemência a hipocrisia religiosa, ao ponto de dizer para uma das classes de judeus, né? Por fora, caiados de branco, mas por dentro, todo podridão. Mahatma Gandhi, quando foi questionado a respeito do cristianismo, ele disse: o cristianismo, a mim só me bastaria o sermão da montanha, um verdadeiro tratado de luz e de paz. Mas os cristãos, tenho muito medo dos cristãos, porque dizem uma coisa e fazem outra. Bom, entre aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações, aqueles que creem nos fenômenos, para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação. A gente vem aqui para o ICEB, senta, assiste a palestra, vai ali, come um salgadinho, bebe uma água, conversa, tá tudo certo, né? Uma série de fatos mais ou menos curiosos. Alguém falou um negócio ali interessante, chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. Ele borboleteia aqui, borboleteia ali, essa casa espírita está muito enjoada, vou para outra, porque a casa espírita que é enjoada, né? Então ele vai para outra e assim. Mas existe a segunda classe, os que no espiritismo veem mais do que fatos. Não, peraí, não é só o fenômeno, não. Compreendem, olha só que interessante, compreendem-lhe a parte filosófica, ou seja, já não visitam mais o terreno da ignorância. Compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente. Nossa, que maravilha! Então o espiritismo é isso tudo? Olha a condição adversativa aí, mais insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Nossa, minha tia tinha que estar aqui hoje para ouvir, porque é sempre os outros que tem que ouvir, né? Nunca é a gente. Bom, em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ocioso sempre hostis. Quer dizer, as nossas dificuldades, aquelas que a gente percebe, comigo é assim, falou, eu respondo. Espírita falando isso? São os espíritas imperfeitos. Para nossa reflexão. E por último, ele aponta, aliás, o que a gente está dinamizando aqui é o que está no livro dos médiuns, eu não tirei da minha cabeça não, tá? São observações de Kardec para nós, e está no início do livro, está exatamente no capítulo 3º. Os que não se contentam com admirar a moral espírita. Não se contenta, a pessoa vem para cá para o ICEB, vai para uma casa espírita, não se contenta em simplesmente chegar, sentar, ouvir. Não, precisa de mais, né? Admirar a moral, não, a praticam e lhe aceitam todas as consequências, porque crescer dói. Crescer dói.
Até quando a gente sai da infância para ir para a adolescência, né? Os órgãos, crescer dói. O processo de crescimento é uma mudança de paradigma. E às vezes a gente quer que o homem velho fique, porque é uma postura nossa de acomodação, é uma chamada zona de conforto. Eu quero me manter naquela zona de conforto. E eu preciso sair da zona de conforto. Porque o conforto que eu vou buscar é outro. Não é o denegrindo as leis de Deus. Primeiro eu, segundo eu, por último eu. Se sobrar tempo é que sou eu também. Não. Esse é o ególatra, né? Divaldo tem uma metáfora que ele diz assim, que os espíritos luminares, eles estão estendendo a mão, né? Porque existem outros à frente que estão puxando-os. E esses mesmos espíritos esticam a mão. E a gente que está na retaguarda segura. Mas a gente que está na retaguarda também pode esticar a mão e segurar outros. Esse é o processo. Por isso que precisamos viver em sociedade. Porque junto, nada de insulamento, não, é no engarrafamento, é no trânsito, é na conta para pagar, é na fila do banco. São as vicissitudes da existência terrena, questão 132 do Livro dos Espíritos. É ali que a gente cresce. E a gente não pediu para nascer, a gente implorou. Implorou. Nossa, eu preciso melhorar. Preciso, né? E ele continua. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e coibir os maus pendores. Esse é o trabalho do espírita. Espírita não é melhor nem pior. Aliás, a definição de espírita, reconhece-se o verdadeiro, então é porque tem o falso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quer dizer, a cada dia que passa ele se modifica para melhor, transforma-se como uma lagarta que vira uma borboleta. Esse processo de metamorfose, ele não é de um dia para o outro, virou a chave, acabou. Mas é um target, é um alvo, é um objetivo. Então reconhece esse verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega por domar as suas inclinações mais. Estudar espiritismo é acender uma luz dentro de nós para ascender em direção a Deus. Porque senão, um instante como esse, de estudo, de reflexão, a gente fica ali do outro lado transmitindo aulas maravilhosas e quando eu volto para casa eu fico, meu Deus... Porque o que serve, para que serve esse conjunto de informações se nós não a utilizamos para acender a luz que existe em nós? Esse é o recado que a gente gostaria de deixar, esse é o conjunto de reflexões que a gente gostaria de trazer, desejando a todos votos de muita paz. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mais um comentário anedótico para exemplificar o que o Marcelo falou. Há alguns meses atrás eu estava indo para Araras assistir o Divaldo na fazenda, na clínica Saião, em Araras, e eu me perdi, sabendo o caminho eu me perdi, parei na fábrica da Nescau. Eu vi como é que é a sintonia, né? E quando eu encontrei com o Divaldo, eu já entrei rindo no salão, o Divaldo me olhou e falei, Divaldo, veja bem, né? Racionalmente eu queria te encontrar, mas a sintonia foi mais forte, eu parei na fábrica da Nescau. Então, a gente vê que a questão da fascinação é muito grave. Nós queremos agradecer profundamente ao companheiro esta aula edificante que nos deu muitas lembranças, algumas coisas eu até aprendi, colocando nos devidos lugares, e quero avisar ao companheiro que ele está demarcado definitivamente no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, não só pelo que ele faz aqui por nós, mas muito mais além, porque você vai nos dar lições perfeitas de Deus. Com isso, vamos tomar um café fluidificado, porque ele já fluidificou.